Matinal Stop FM. Das 6 às 9. O resumo da informação do seu dia a dia. Bom dia. Sabe o que é saudar? Sabe que já saudar aqui o nosso convidado no Espaço Médico de Família nesta segunda-feira. Flávio Santos. Bom dia outra vez. Seja bem-vindo ao Matinal Stop FM. Bom dia, Filipe. Obrigado pelo convite mais uma vez. Exatamente. Nós hoje vamos então dar continuidade sobre aquilo que estávamos abordando na semana passada. Certo. A inteligência emocional. Vamos a pedir que encoste um pouco ao nosso microfone. Exatamente. Agora sim. Sobre a inteligência emocional. Hoje estamos a celebrar o Dia Internacional da Não Violência, que hoje muito se verifica em muitos setores, principalmente nas famílias. A violência. Exatamente. Violência. A violência é o oposto do que nós queremos. Ok. E nós falamos o que queremos e não o que não queremos. Ok. Quando nós falamos, vamos celebrar o Dia da Não Violência, nós provavelmente poderíamos estar a celebrar o Dia da Família, o Dia do Amor e coisas mais positivas, porque nós na inteligência emocional temos por norma focar naquilo que nós queremos. Eu vou sempre dizer aquilo que eu quero e nunca aquilo que eu não quero. Portanto, ao celebrar o Dia da Não Violência, eu estou a celebrar o amor, a família, o bem-estar. Sobre a inteligência emocional. Muito hoje se fala, muito hoje se aborda, as pessoas estão com muito estresse, muitas emoções constantes, no trânsito, nas famílias. Gostaria que olhássemos um pouco mais sobre a inteligência emocional, no seu quadro. Está à vontade. Filipe, hoje em dia nós somos contratados para um emprego pelas nossas competências e somos despedidos pelo nosso comportamento. Ok. O que nós sabemos permite-nos arranjar um emprego, mas a forma que nós estamos naquele emprego determina a nossa continuidade. Hoje em dia há muitos estudos que mostram que existe o coeficiente que precisamos para ter um emprego sólido ou ter uma vida boa e que mostra que somente 20% vai para aquilo que a gente sabe e 80% vai para a nossa inteligência emocional. Eu tenho, digamos, 80% das minhas competências, hoje em dia, o que se quer são emocionais. Isso, para responder a tua pergunta, é para eu poder lidar com o stress, com todas essas emoções. Exatamente. Que eu posso considerar negativas, mas que elas não têm que ser negativas. Eu posso considerá-las negativas. Eu tenho que ter autoconhecimento. Agora, como ter o autoconhecimento? O autoconhecimento e o conhecimento para a inteligência emocional é um caminho de estudo. Tu tens que estudar. Tens que, do mesmo jeito que para ser radialista, tiveste que parar, sentar, Exatamente. Estudar. E já agora és um ótimo radialista. Muito obrigado. Eu gosto muito de te ouvir falar. Gratidão. E parte do princípio em que nós temos que parar e perceber que temos que nos capacitar. Eu tenho que me conhecer melhor. Como é que eu me conheço melhor? Eu vou ter que procurar conhecimento, vou perceber que se calhar passando a meditar, passando a ler mais, passando, para algumas pessoas funciona ir à igreja. Eu aí acabo me conhecendo. Sim, porque passas a perceber que hoje em dia tens muitos livros de autoajuda, desenvolvimento humano, Exatamente. Inteligência emocional. E esses livros, eles indicam o caminho. Eles indicam. Há um livro que é o livro que eu mais recomendo aos meus amigos, são os 4 acordos. Os 4 acordos são cuidar do que se fala. Ele ensina lá como é que eu vou cuidar do que falo. Eu não vou falar mal de ninguém, eu não vou me preocupar em apontar aquilo que eu vejo de errado no outro, e eu não vou falar mal de mim mesmo. Muitas vezes nós somos pejorativos com relação a nós mesmos. E quando nós o fazemos, o nosso subconsciente interioriza. Eu passo a ser cada vez mais aquilo que eu falo sobre mim. Isto quer dizer que quando nós nos preocupamos muito com a vida dos outros, falamos mal das pessoas, pensamos mal das pessoas, nosso olhar, porque também diz absolutamente alguma coisa, estamos a nos prejudicar. Estás a prejudicar porque tu passas a dar a importância que o outro fala de ti. Se tu falas do outro, de alguma forma o outro é importante para ti. E quando o outro falar pejorativamente sobre ti, vai ser importante para ti.
O outro acordo são 4, então só paramos no primeiro. Está à vontade. O outro acordo tem a ver com que não levar nada para o pessoal. Independentemente do que digam a teu respeito, não deves considerar aquilo como um ataque pessoal. Independentemente de todo problema, qualquer problema. Porque assim, acho que falamos a vez passada, o veneno só é mau se eu beber. Imagina que alguém diga algo sobre ti em russo e tu não percebes russo. Exatamente. A pessoa já o fez. A diferença de quem o faz em português e em russo é o teu entendimento. Os dois tiveram a mesma ação, mas como não entendeste, no outro entendeste, quer dizer, bebeste do veneno, tu não és obrigado. Só porque alguém diz, Filipe, tu isso assado. Ok? É a tua opinião, eu respeito. Exatamente. Estás a perceber? E o terceiro acordo tem a ver com expectativa. Nós muitas vezes fazemos algo de bem e colocamos uma expectativa na resposta do outro. Eu fiz algo pelo Filipe e espero em retorno algo desse género, mas depois o Filipe não faz e eu fico chateado com o Filipe. Mas o Filipe não sabia a minha expectativa. Você está a perceber? Estamos aqui a falar de 3 ferramentas que são muito importantes. Tu perguntas qual é o caminho. Exatamente. O caminho é o conhecimento, é eu perceber que quanto menos eu falar mal do outro, de mim, é melhor para mim. Quanto menos eu acreditar que o outro me quer atacar, melhor para mim. Quanto menos expectativa eu tiver sobre a ação do outro, menos eu me decepciono. Menos eu fico chateado com outra pessoa, porque eu não queria expectativa. E o último acordo é fazer sempre o teu melhor. Começando pelos acordos anteriores. Estás a perceber? E já agora também lembrei-me de algo que é importante, é o que eu também partilho muito até no Instagram, tem a ver com a lei do espelho. O que é a lei do espelho? A lei do espelho é tudo aquilo que o outro fala sobre ti e te incomoda, existe em ti. Tudo aquilo que tu vês no outro incomoda-te, também existe em ti. Tudo aquilo que o outro fala sobre ti e não te incomoda, existe nele. E como que funciona essa lei do espelho? E o último, só para terminar, tudo aquilo que vês de bom no outro também existe em ti. A lei do espelho funciona. Se eu estou numa determinada situação e sentir-me incomodado por alguém ou pela ação da outra pessoa, eu tenho de parar e fazer a autorresponsabilização. Por que é que eu me estou a sentir incomodado? Se calhar falta-me empatia. Se calhar eu acordei naquele dia não muito bem. Então, é o meu entendimento sobre a situação que me está a afetar. Não é a situação em si. Quando a gente fala do trânsito, eu sinto, conduzo às vezes 1 hora para ir trabalhar, mas não me custa. Porque eu, naquele momento, estou a ouvir algo produtivo, estou a ligar para um amigo, para um parente, eu ligo muitas vezes para a minha irmã e conversamos. No trânsito? No trânsito, porque assim, o carro tem o viva voz. Exatamente. Eu não tenho que segurar no telefone. Exatamente. Eu gosto de ouvir música, gosto de ouvir rádio. Portanto, se eu já sei que vou ficar 1 hora no trânsito, eu vou aproveitar essa 1 hora. Eu não vou ir para o trânsito e dizer, não, quero chegar rápido a casa. E o stress começa a construir. Desenvolve. Evidentemente, ele vai se desenvolvendo. Se eu sei que determinada situação poderá causar determinada emoção, o autoconhecimento é importante. Se eu conheço as minhas emoções, eu sei lidar com elas. As emoções, elas não controlam o nosso subconsciente. Elas existem com um propósito. Nós ficamos ansiosos, porque nós precisamos estar ansiosos em determinados momentos para ter acesso a determinados recursos físicos. O corpo, quando está ansioso, ele tem mais energia. Nós conseguimos fazer coisas que depois paramos de dizer, como é que eu pulei esse muro? Porque a gente foi para o estado de ansiedade, o subconsciente libertou mais energia e eu consegui fazer algo porque precisava daquela energia. O stress. Provavelmente eu preciso do stress para mudar de emoções. Porque eu passei de uma emoção para outra. Existem estágios. E o autoconhecimento próprio, eu já sei que se eu for, por exemplo, assistir um jogo de futebol e aquelas 2 horas de espera vai ser desconfortável. Exatamente. Eu vou arranjar uma forma de tornar aquilo mais confortável. Como eu sei o que poderá acontecer, eu trabalho naquilo. Eu trabalho para que aquilo não me afete. Exatamente. Hoje também fala-se muito sobre a ansiedade, porque queremos os resultados já, de uma hora para outra. Querer os resultados já e a ansiedade são coisas um pouco diferentes. Como eu disse há bocado, as emoções elas existem com um propósito. Eu sou uma pessoa que planeia, estou a falar de mim pessoalmente, eu planeio as coisas, as atividades que quero fazer e sei que se aquela atividade
não for concluída ou não for terminada no tempo que eu projetei, eu sei que a responsabilidade é minha. Faltou-me alguma coisa para terminar. Eu consigo, desta forma, evitar a ansiedade. Agora, respondendo à tua pergunta, amanhã vou à rádio, estou ansioso, vão tirar fotos, a minha voz, será que as pessoas vão vir bem? Será que a pessoa começa a construir 1.500 problemas? Mas a ferramenta mais simples para a ansiedade é procrastinar. Exato. Ok. Eu tenho um sentimento sobre um evento futuro. Eu vou procrastinar. Porque nós temos muito o hábito, e não sei se vou conseguir responder a tua pergunta exatamente como queres, mas avisa-me se não o fizer. Exatamente. Nós temos o hábito de esquecer de viver no presente. Nós ou queremos estar no futuro, vivendo, sendo ansiosos, preocupados com eventos que poderão não acontecer. Eu usei o exemplo da rádio porque, pronto, é uma coisa nova para mim. Tu estás aqui cheio de charme, controlas aqui o ambiente de forma bem tranquila, mas para mim não é tão natural. E poderia ser o que me preocupa, mas como eu sei que estou no meio de pessoas boas e no meio de pessoas que querem que eu esteja aqui, eu transformo aquela ansiedade em algo positivo. Eu vou viver uma boa experiência, eu vou aprender coisas novas, vou estar num ambiente novo para mim e vou aproveitar o máximo. Nesse caso é construir em si próprio de Exato. que consegue realizar, Certo. precisa ter muita calma. Sim. Nesse caso também falou muito bem, já recuando um pouco sobre o desenvolvimento pessoal, aonde vamos encontrar os livros, temos que ler, temos que pesquisar. Isso também ajuda muito a controlar, às vezes, as nossas emoções. Estamos agora a desenvolver aqui a ansiedade. Certo. Os livros, hoje em dia, com Telegram e com tantos amigos, e já se encontra mesmo livros físicos aqui. Há muito livro sobre desenvolvimento pessoal, há muito livro sobre inteligência emocional. Já não existe desculpa. E depois há muita gente a falar. Eu falo muito no meu Instagram e sigo várias pessoas que falam sobre isso. Agora vou dizer uma coisa, eu faço hipnoterapia. Por que eu estou preocupado com inteligência emocional? Exatamente. Porque quanto mais desenvolvermos essa capacidade da nossa inteligência emocional, mais fácil é lidar com as pessoas na hipnoterapia. Porque a hipnoterapia, o que acontece? As pessoas vão para as sessões, elas vão bloqueadas, cheias de crenças. Elas têm uma comunicação negativa. Quando leste o meu resumo, está lá que eu, durante muito tempo, estudei sobre programação neurolinguística. Exatamente. Nós comunicamos, e acho que falamos sobre isso a vez passada, nós comunicamos conosco mesmo. O principal ouvinte do que nós falamos somos nós mesmos. Então, tudo que nós falamos sobre os outros, sobre nós, para nós funciona como comandos. Se eu disser algo que não quero, o meu subconsciente vai entender que eu quero, porque ele não entende o não. Ele entende aquilo como uma ação. Por isso é que eu disse há pouco, nós falamos muito do que não queremos, quando devemos falar do que queremos. Hoje estamos a celebrar o dia da não violência. Exatamente. Mas, na realidade, não é a violência que a gente quer, é o amor. Mas eu percebo porque é que a gente celebra a não violência. A não violência. Mas, na realidade, enquanto falamos sobre a não violência, não ao racismo, não a um monte de coisas, nós estamos digamos, a dar importância àquilo. Porque nós concentramos-nos naquilo. Quando, na realidade, nós devíamos nos concentrar no propósito, no que nós queremos. O que é que nós queremos? Eu quero ter uma família saudável, em que há amor, respeito, comunicação. Então, eu não sei se tem, mas seria mais interessante ter o dia da família feliz. Ou o dia em que a família comunica e faz algum evento. Porque, por exemplo, digamos, eu quero passar a fazer algo novo, que vai contrariar... Eu não fumo, mas imaginemos que eu fumasse e eu quero deixar de fumar. Se o foco for deixar de fumar, eu vou muito dificilmente deixar de fumar. Eu vou ter muitas dificuldades. Se eu mudar o foco e disser eu quero estar mais saudável, eu quero ter uma saúde melhor, mais facilmente eu deixo de fumar. Isso parece ser muito simples, mas existem processos e na hipnoterapia nós também podemos ajudar as pessoas a deixarem de fumar. Mas a comunicação interna é muito importante. Aquilo que tu falas para ti mesmo. Nós temos 3 níveis de consciência.
Acho que falamos a vez passada. Falamos O consciente, o subconsciente e o inconsciente. Nós conscientemente só controlamos 5% da nossa mente, da nossa consciência. E esses 5% são responsáveis por enviar comandos para o subconsciente. Então, ao comunicar com o subconsciente, tens que ter uma comunicação positiva, uma comunicação de amor. Eu falo muito de amor, as pessoas às vezes acham, não, isso é muita teoria, mas quanto mais amor interiorizados e partilhados... Mais se desenvolve o emocional da pessoa? Desenvolve, porque tudo que tu colocas no teu foco desenvolve. Imagina que saias daqui agora e digas, quero comprar um carro amarelo, um carro qualquer, não vou dizer a marca, estamos na rádio. E depois daquele momento, tomas a decisão que queres comprar um SUV amarelo da marca X. Tu vais para a rua e de repente vais passar a ver vários carros daquela cor, daquela marca. Porque o teu subconsciente entende que aquilo é importante. Se eu colocar o amor no meu foco, eu vou olhar primeiro para a ação boa da pessoa antes da ação má. Porque vai ser mais importante para mim valorizar o que ela faz de positivo, o amor que ela partilha, do que o contrário. Se eu disser, eu não gosto de pessoas falsas e faço tudo para evitar, o meu subconsciente vai colocar todas as pessoas falsas sobre a minha atenção, para evitar. Só que a minha comunicação com o subconsciente não é racional. Ela não comunica comigo desta forma, né? Eu vou achar que aquelas pessoas são interessantes porque eu estou a prestar atenção a elas. Quando na realidade eu devia dizer, eu quero pessoas mais sinceras e honestas. Dizer o que eu quero, não o que eu não quero. Não sei se estás a perceber. Estou a perceber. E a partir do momento em que eu quero pessoas mais sinceras e honestas, eu vou passar a prestar mais atenção a essas pessoas. Nós temos um sistema que é o SAR, o Sistema Ativacional Reticular, que é o que nós colocamos no filtro, no foco, ele vai procurando, porque nós não conseguimos, o cérebro processa mais informação do que nós acreditamos. Nós conscientemente estamos focados um no outro e estamos aqui a absorver alguma informação, mas o subconsciente está a absorver muito mais informação do que aquela que nós temos consciência do que estamos a absorver. Por isso é que na hipnoterapia, quando a pessoa vai para o transe, nós expandimos o consciente, de forma que o subconsciente esteja mais presente e a pessoa consiga comunicar a nível do subconsciente. Ela vai conseguir ter lembranças que conscientemente não tem. Ok, estamos aqui a falar sobre a inteligência emocional, é mesmo trabalhar o cérebro. A inteligência emocional é perceber que o que eu não consegui ainda depende de mim. Exatamente. Tudo o que eu quero para mim depende de mim. E todas as minhas emoções são recursos que eu preciso ter. Eu tenho que ter noção que elas existem e tenho que saber lidar com elas. Se recuamos mais um pouco outra hora e hoje, como é que nós estamos a nível de pessoas que procuram descobrir a sua inteligência emocional? Eu acredito que hoje em dia há mais informação. Nós com as redes sociais e com várias pessoas a fazerem transição de carreira, a fazerem isso de forma, digamos, constante. Hoje conseguimos perceber que já há escritores angolanos, as pessoas começam muito com o coach, com a motivação, elas percebem que elas precisam de ajuda e vão procurar. Muitas vezes as pessoas confundem, acham que eu sou um coach, mas eu não sou coach. Existem bons coaches. Okay. Eu não sou coach, posso fazer mentoria, mas não sou. Eu não estudei para isso. Existem pessoas que estudaram, estão mais habilitadas e capacitadas. Okay. Então, a inteligência emocional parte do princípio que eu percebo que me falta alguma coisa para eu poder dar o pulo, para eu poder sair daqui. Eu quero estar melhor, eu quero deixar de sentir essas emoções negativas de forma regular e permanente. Como é que eu faço isso? É como quando a gente decide ser, digamos, engenheiro ou radialista, nós tomamos a decisão, depois vamos atrás do conhecimento. Eu tenho que tomar a decisão de que eu quero evoluir. Mas a primeira é perceber de que eu preciso evoluir. Primeiro tenho que perceber que alguma coisa está errada em mim e preciso melhorar. Não precisa estar errado. Lembra-te, não precisa estar errado. Okay. Todos precisamos evoluir. Exatamente. Se conseguir perceber que eu estou parado em algum momento, eu, nesse momento, tenho que trabalhar mais para evoluir. Não precisa estar errado, Filipe. Eu não preciso sentir que algo está errado em mim para querer evoluir. Porque existe sempre espaço para melhorar. Ok. Todos nós podemos ser sempre melhores do que fomos ontem. Não é comparar o Filipe com o Flávio, nem comparar, seja lá quem for, com quem a pessoa quer comparar. O importante é,
o que eu fiz ontem, anteontem ou há um mês, pouco importa se eu não continuar a fazer e fazer melhor. Porque eu tenho que construir. E eu, para poder construir e pular de nível, poder fazer coisas diferentes e melhores, eu tenho que me capacitar. Porque tu, para ter resultados, isso acho que já ouviste isso com certeza, para ter resultados diferentes, tens que fazer coisas diferentes. Coisas diferentes. Imagina aquela pessoa que não consegue estar numa relação porque as relações terminam sempre. Alguma coisa está errada ali, né? Porque se calhar ali algum trauma na infância com a cuidadora, com a mãe, alguma insegurança, ele vai pulando de relação em relação. Essa pessoa com certeza não quer fazer isso. Ela quer estar mais tranquila, mais sossegada, para poder evoluir. O que é isso de evolução? E eu percebo a tua pergunta. Um ouvinte que nos esteja a ouvir, como é que ele toma a decisão de eu agora vou me capacitar para ter inteligência emocional? Recuando também um pouco. Exatamente. É aquela questão, se eu sei que hoje em dia o mercado de trabalho, a sociedade valoriza o comportamento humano, e eu, se for procurar um emprego, eu com certeza vou arranjar um emprego pelos meus conhecimentos técnicos, mas eu só vou manter o emprego se eu souber comportar-me, se eu souber estar naquele emprego, naquela cultura, que é uma coisa depois importante, né? A cultura corporativa. Como é que eu adapto-me às diferentes culturas? Como é que eu consigo ser uma mais-valia para aquela organização? Não é só com base no meu conhecimento técnico, só isso já não serve. Hoje em dia nós queremos que as pessoas consigam comunicar, consigam perceber, ouvir. Nós falamos muito do marketing digital. O marketing digital é perceber que a distância com o cliente já não é tão grande como antes. E o cliente já quer comunicar com a marca de forma diferente. Então, se eu fizer o meu trabalho baseando-me somente naquilo que eu aprendi na escola, na universidade, eu não vou conseguir comunicar com aquele cliente. Porque num dia ele está triste, no outro dia ele está alegre, no outro dia ele recebeu o produto e não está satisfeito. Eu tenho que saber ter um relacionamento com aquele cliente. Eu tenho que ter empatia. E a partir do momento em que eu consigo perceber que eu posso levar isso para casa. Eu até tenho o meu pai, a relação com ele não é muito boa, mas será que não é muito boa por causa de coisas que ele faz ou coisas que eu faço? A partir do momento em que tomas essa consciência, passa a ser tua responsabilidade de melhorar aquela relação. Porque tu só controlas aquilo que depende de ti. Tudo que depende do outro é expectativa. Tudo que tu olhas para o outro, imaginemos, tu olhas para o teu pai ou um tio e dizes, não, esse tio, se eu for à casa dele no domingo, ele vai fazer isso, isso e isso. Isso tudo é expectativa. Projetas uma ação no outro. Agora, se disseres, a minha relação com o tio não está muito boa, eu vou fazer isso e vou estar bem. Eu vou estar bem porque fiz isso. Fiz algo de bom pelo outro, com zero expectativa de retorno, mas porque eu quero construir uma relação melhor. Vou usar a minha empatia, vou usar aqui o conhecimento dos 4 acordos, vou criar zero expectativa, porque a expectativa é que faz mal. Nós temos muitas expectativas. Nós temos o hábito de criar expectativas. Okay. Não que tenhamos, nós temos o hábito. De criar. Porque a gente olha para as situações e, é dia dos namorados, as mulheres têm a expectativa de receber uma rosa, mas elas não dão, mas criam a expectativa de receber. E quem disse que os homens também não gostam de receber rosas? Por exemplo, né? Então, aqui expectativas são criadas e alimentadas. Vem aí o dezembro. As pessoas têm a expectativa de receber presentes. Receber presentes, exatamente. Mas por quê? Eu nunca tenho essa expectativa. Uma coisa que eu acho que é importante é quanto menos expectativas tiveres sobre a ação do outro, mais tranquilo tu estás. Por quê? Porque não vais ficar pensando naquilo, não vais cobrar emocionalmente uma ação ao outro. É como a gente dizer eu te amo. É bom dizer eu te amo. Estás a dizer, mas a gente... Espera também receber. A gente não que espere, cria a expectativa de receber. Okay. Mas estás a dizer, o sentimento é teu. Agora, aí entramos já no ponto onde falamos sobre gerenciamento de conflitos. Quando não recebe... quando cria essa expectativa de receber o te amo, entra para conflitos, porque nunca recebe, nunca espera, mas eu falo todos os dias te amo, mas essa pessoa... Sim, mas é que está, nós, e a programação neurolinguística ensina, nós não somos todos iguais, nós não comunicamos todos da mesma forma. Há pessoas que são mais auditivas,
outras são mais sinestésicas, são mais sensíveis, outras pessoas são mais visuais. Para algumas pessoas, a pessoa que se calhar diz eu te amo, ela pode ser uma pessoa mais auditiva, as palavras têm mais peso, mas se calhar ela tem uma relação com alguém que é visual. Se calhar essa pessoa não diz eu te amo, mas toma ações que mostram visualmente que ela tem aquele amor. Então, a comunicação, ela é cruzada. Eu dou mais importância ao que ouço, ela dá mais importância ao que vê. Como é que nós conseguimos comunicar? Conhecimento. Se eu souber, logo a partida, que nós não comunicamos todos da mesma forma, por isso é que temos aquelas situações em que há pessoas que estão presentes numa situação e começam a chorar. Elas têm mais proximidade às emoções. Depois temos aquelas pessoas que estamos num sítio com muito barulho, elas não se sentem minimamente incomodadas, elas estão confortáveis porque elas tiram informação daquele ruído. Então, é importante também na inteligência emocional eu perceber que, ao comunicar, a responsabilidade do que eu vou dizer e o outro vai perceber são minhas. Nós temos o hábito de dizer, não, eu falei, tu entende o que quiseres, mas não. Se eu quero passar uma mensagem, eu não quero que a pessoa entenda o que ela quiser. Eu quero que ela entenda aquilo que eu estou a passar. Se eu estou numa relação e quero manter a minha relação, eu tenho que perceber que, para além do que eu passo, e a importância que é a pessoa receber aquela comunicação de forma correta, também é importante que eu entenda a comunicação do outro. E aí começa a criar a empatia também, que é algo que está sempre presente. Eu tenho sempre que ter a empatia debaixo do braço, porque eu posso sempre optar, não, isso não entendi, não gostei, vou ficar chateado. Calma lá, por que eu não entendi? Por que eu estou à espera de um eu te amo também, só porque eu disse? Se calhar a pessoa está a fazer de outra forma, se calhar a pessoa escreve cartas, se calhar a pessoa manda mensagens e eu estou a ler. Leio constantemente o afeto que a outra pessoa tem por mim. Agora, se eu quero criar a expectativa de que o que eu fizer tem que ser correspondido de igual forma pelo outro, a expectativa é minha e eu vou estar sempre defraudado. Por que eu tenho que viver defraudado? Se eu acho que a pessoa não me ama, não é o eu te amo que vai manter a relação viva. Porque o eu te amo é manteiga no pão, né? A gente não come a manteiga pura. Exato. Mas quando põe no pão sabe melhor, mas o mais importante é o pão. E o pão e o que a gente lá colocar dentro, né? Então é um pouco isso. Se calhar algumas pessoas não é tão importante o expressar. E a questão da expectativa. Colocas um peso no outro, isso acontece nas relações entre casal, parentes, pai, filhos. Olha, vou-te dar um exemplo também da expectativa. Nós somos moldados pelos nossos cuidadores, as pessoas que cuidam de nós, o pai, a mãe, o tio, o irmão mais velho, seja lá quem for. Nós somos moldados por essas pessoas. Nós copiamos hábitos dessas pessoas e comportamentos. Desde cedo, é o que vemos, é o que vamos aprendendo, vendo. Depois de uma determinada idade, nós olhamos para trás e dizemos, não, eu não tive um bom pai. O meu pai batia muito. Ou o meu pai nunca estava em casa. Isso é a expectativa da criança. Olha para trás e achava que o pai tinha que ter determinado comportamento para que ela fosse mais feliz. Mas ela, se calhar, não sabe que aquele pai que nunca estava em casa tinha 2 ou 3 empregos para poder dar a vida que ela teve, que aquela pessoa teve. Como nunca parou para perguntar ao pai, então, naquela altura, por que o pai nunca estava em casa? Aí cria um distanciamento, porque, não, meu pai não gosta de mim, ele nunca estava em casa. Mas coitado do pai, que até gostava muito daquela criança, arranjou 2 ou 3 empregos, não sei se estás a perceber. Aqui a questão da expectativa também funciona para trás. Se eu olho para trás e digo, eu não recebi todo o amor que merecia, mas isso é uma expectativa minha, será que eu não recebi todo o amor que eu merecia? Por que eu tenho que contar essa narrativa sobre mim mesmo? Que é outra coisa que também é importante, é a narrativa. Nós gostamos de nos vitimizar. Quando olhamos para trás, nós colocamos-nos no centro e contamos uma história com base nas crenças que fomos aprendendo, para que no final de conta a culpa seja sempre dos outros e nós, o bonzinho, né? Todos nós contamos, quando o casal se separa, todos nós acho que já passamos aqui por algum tipo de separação. Exatamente. Se fores ouvir a mulher, ela está no centro da história com a narrativa de que o homem é a pior coisa do mundo. Se fores ouvir o homem, ele está no centro da história e a mulher
né? Está na narrativa como aquela pessoa que nunca entendia, que nunca fazia isso e aquilo, e também está no centro da história. Então, é narrativa. A nossa percepção sobre a realidade é só percepção. E quando nós tocamos na inteligência emocional e desenvolvimento humano e as hipnoterapias, as terapias, passamos a perceber que as emoções afetam-nos. Elas afetam-nos. Ok. Agora, uma pergunta que muito hoje se faz, e no olhar sobre estes inúmeros problemas que envolvem a volta da sociedade, como superar todos esses problemas? Como podemos viver tranquilamente, apesar de muitas dificuldades, apesar de tantos problemas, apesar de tantos gritos nesta cidade, falo de cidade, estou a falar do mundo. Como é que nós podemos viver, afinal, com estes problemas? Estamos aqui a falar da inteligência emocional. Há um jargão, há uma frase que é muito comum. A mudança que procuras no mundo começa em ti. Okay. E parte do princípio que tu classificas como problemas. Eu classifico como situações. Ao chamares de problemas, já estás a pôr uma carga negativa. Okay. Eu vejo as situações, eu vejo tudo o que estás a falar, mas não como problemas. São situações. E logo a partida muda a minha forma de entender aquilo. Se eu vejo algo negativo, eu vou primeiro tirar a carga negativa. São situações. E depois o que acontece? Como é que eu vou viver nisso, com isso? Como é que eu vou estar bem e estar feliz? Eu vou mudar em mim tudo aquilo que eu vejo de errado no comportamento do outro. Eu consigo mudar em mim. O vizinho passou por mim, não cumprimentou, a partir daquele dia não vou cumprimentar o vizinho. Isso é com base numa interpretação. Se calhar o vizinho não me viu. Estou a dar um exemplo simples, mas eu consigo perceber o que dizes. Nós hoje estamos na rua e vemos muitas crianças a pedirem, muitos pedintes na rua. E isso incomoda, isso é algo que a gente não, que a sociedade é essa, que gasta tanto dinheiro com armas e depois vemos pessoas inocentes ali a passar por necessidades. O que é que tu podes fazer no teu mundo para mudar aquilo? Porque muitas vezes a gente depois está ali a falar e não faz nada. Então, tudo aquilo que incomoda, eu vou mudar em mim. Eu não estou satisfeito com político. Vou esperar as próximas eleições e vou votar de frente. Eu vivo numa sociedade que é regida por regras. As regras da sociedade eu vou fazer fazer sempre o meu melhor. Eu vou procurar sempre fazer o meu melhor. Se eu tenho que ir a um sítio e sei que vou fechar alguém, se calhar se eu não fechar, também estou a contribuir para que alguém não fique com tanto stress. Agora, imaginando, não tenho pressa, vou fazer rápido e paro o carro atrás de alguém e demoro 2 horas. Quando chego, encontro alguém muito estressada. Nós, às vezes, também concorremos para o stress do outro. E se nós não pararmos para pensar como é que eu vou mudar, como é que eu posso mudar, se eu mudar a minha comunicação, se eu ficar mais calmo, vou ajudar o outro a ficar mais calmo, porque dá trabalho e eu não consigo mudar o mundo, eu não tenho essa expectativa, mas tenho a expectativa de mudar o próximo, porque o amor que eu der ao próximo, ele vai dar a outra pessoa. Desenvolve. Exatamente. Desenvolve. Então, levamos muito tempo para chegar até aqui, para acharmos que estamos mal. Então, será que vamos conseguir sair de um dia para o outro? Não é mais fácil eu vou partilhar o bem. Há vários vídeos nas redes sociais em que alguém faz uma ação positiva, e a pessoa nem sabe o nome, e depois essa pessoa faz a outra pessoa e passa, desenvolve, e quando nos dermos conta, estamos mais focados naquilo que podemos fazer para mudar o mundo do que criticar o mundo. Há guerra na Rússia e Ucrânia, o que é que nós podemos fazer com relação a isso? Nada. Mas se calhar eu posso fazer com que aqui nós, angolanos, consigamos ter uma comunicação diferente e termos mais empatia uns pelos outros para que não voltemos a estar em guerra, por exemplo. Tu estás na rádio, tu és ouvido por muita gente. Eu estou no Instagram, estou ouvido também pela minha comunidade. Exatamente. E nós vamos sempre plantar o bem, falar o bem. Amanhã alguém vai falar sobre ti. Tudo bem. As pessoas vão falar porque elas querem, ou de alguma forma, sentirem-se bem comparando, e a gente já percebe, falta-lhe alguma coisa, não falta a mim. Se alguém encontrar alguma coisa que acha que eu preciso melhorar, ela primeiro tem que melhorar isso nela. Só assim ela vai deixar de ver o erro do outro, o mal do outro, porque se eu estou a ver o mal, é porque eu tenho em mim. A mente não consegue imaginar aquilo que não conhece. Se eu te disser para imaginares um extraterrestre, o que é que vais imaginar? Vais imaginar a imagem do filme. Não vais imaginar um extraterrestre, porque aquela imagem alguém projetou, alguém decidiu criar.
Então, a partir do momento em que vês, é porque existe em ti. Senão não vias. A lei do espelho. Só vês o bem no outro se existir em ti. Então, o objetivo é nós procuramos sempre pelo bem, pelo bom, pelo positivo. E estarmos aqui a construir sempre no sentido de que hoje eu não estou bem, mas vou fazer alguém bem. Eu vou ajudar alguém a estar melhor do que ontem. Porque eu, ao ajudar a outra pessoa, a minha mente, o meu cérebro, o meu subconsciente vão dizer, ok, isto é importante. E esta importância vai permitir o subconsciente ficar atento ao bem que o outro me faz. Porque muitas vezes nós somos rápidos a apontar as situações negativas, mas esquecemos muito rápido das coisas boas que nos acontecem. Exatamente. Dizes que nessa sociedade cheia de problemas, etc, etc. Ok, tu tens casa onde moras, tens um bom emprego, és uma pessoa com bom aspecto, cuidas de ti, tens saúde. Quer dizer, podíamos estar aqui a enumerar 1500 coisas boas, positivas sobre ti, mas depois existem 5 ou 10 coisas que incomodam. E depois a gente para ali, ok, por que isso existe? Por que eu tenho essas coisas? Por que isso acontece comigo? Por que eu não consigo um emprego melhor? Por que bateram no carro? Bateram no carro porque tens carro. Se não tivesses carro, não bateriam no teu carro. Tem muita gente hoje por acaso deram um toque no carro quando vinha para aqui uma moto. Opa! Mas nada de grave. Eu vejo aquela situação como, pelo menos eu estou no carro, ele está na moto e tem gente a pé. As pessoas estão a pé, nunca terão essa situação de que hoje bateram-me no carro, porque não têm o carro. Exatamente. Não é? Eu não estou a dizer que pronto, é bom ou não, estou a dizer que é a forma como a gente vê. Se me bateram no carro é porque eu tenho. Não é? Se eu cheguei atrasado do emprego é porque tenho um emprego. Se eu estou chateado com o meu pai é porque tenho pai. Eu já não tenho nem pai nem mãe. E gostaria de ter pai e mãe para estar chateado com eles. Você está a perceber? Você percebeu o raciocínio? Sim, porque nós às vezes temos ali o pai e a mãe. Estamos mais preocupados com aquelas coisas do passado. Mas o pai e a mãe estão ali. Eles erraram, é na tua perspectiva, se calhar erraram. Alguns pais que erram mesmo, mas muitas vezes são a nossa perspectiva sobre a situação. Nós colocamos uma expectativa no que devia ser o comportamento dos pais e acabamos esquecendo de aproveitar os pais enquanto estão vivos. Exatamente. Bem, nós estamos aqui a falar sobre inteligência emocional, estamos quase na reta final da nossa conversa, 47 minutos, passam agora da hora 9. Um outro ponto que também é muito importante, falou aqui muito bem sobre o emprego, que nós hoje entramos para o emprego com competência, mas depois acabamos de sair pelo nosso comportamento. Hoje nós também podemos verificar aqui comportamentos de pessoas não muito boas nos seus empregos, pessoas que não conseguem lidar com colegas, pessoas que depois perguntam-se, mas por que eu não consigo lidar com os colegas? Eu já troquei de mais de 3, 4, 5 empregos, sempre com a mesma situação. Vou para aqui, mas eu tenho competência. É um homem que tem muita competência, mas não consegue lidar com as pessoas. Esta pessoa diz, mas será que eu sou antissocial? O que é que aí desenvolve a inteligência emocional? No conjunto do coeficiente de inteligência e o coeficiente emocional, a inteligência só representa 20%. O emocional 80%. Se eu acredito que o normal até dizer, não, as pessoas implicam comigo, eu vou para o trabalho, meus colegas estão sempre a implicar comigo. É um claro sinal de que eu tenho que desenvolver o meu coeficiente emocional. Okay. Por que implicam comigo? Se calhar eu chego, digo bom dia entre os dentes, fico quieto. Okay. Eu não estou integrado na cultura daquela corporação. É importante nós percebermos que a cultura é algo que é muito valorizado. Imaginamos que eu estudei fora e lá fora cada um chega, estudei e trabalhei. Eu cheguei, cumprimentei o Felipe e vou abrir o computador e vou estar focado nas minhas atividades. Mas aqui a gente quando chega ainda quer tomar um café, ainda quer falar sobre futebol, falar sobre ontem, o que é que fizeste, mas o Flávio nunca quer falar sobre isso. É para esse gajo é uma like. Então, a partir daquele momento que ele isola-se, focado no trabalho, focado no QI, no coeficiente de inteligência, mas não desenvolve o emocional, não participa da cultura, os outros colegas vão dizer, não, ele não faz parte de nós. E vão começar a olhar para ele e dizer, essa pessoa, se calhar tem o chefe que indicou, veio, nem devia estar aqui. Exatamente. E começam a ver aquele indivíduo como um outsider. Mas respondendo à tua pergunta, se vais para um local e percebes que existe uma determinada cultura,
é importante perceber se aquela cultura é algo com a qual consegues lidar. Não são os colegas, é a cultura. Porque a cultura está lá, está no convívio, está no... Porque a cultura digamos, os hábitos que um grupo de pessoas têm. Eu já sei a partir daqui, se eu for para determinada empresa, quais são os hábitos dessas pessoas. Nós em Angola, existe aquela questão de, se eu for trabalhar no privado, o patrão é muito exigente, a cultura ali é trabalhar ali. Se eu for para o público, nós já temos algumas ideias. Então, se eu já sei que se for para o privado, como a Stop FM, que é muito rigorosa aqui nos horários, eu já sei que eu tenho que me comprometer com aquela cultura, para eu poder ter um ambiente saudável, para eu poder fazer parte desse ambiente saudável. Então, não é nós. O foco não somos nós. O foco do coeficiente emocional é eu perceber também como é que eu encaixo, como é que eu faço parte de algo positivo. Ok. É minha responsabilidade sempre. Quando algo incomoda, é sempre minha responsabilidade parar, procurar as ferramentas que me vão permitir ultrapassar esse desconforto. Porque é desconforto, vê bem, eu não digo problema, não existem problemas. A minha interpretação sobre a situação é que poderá classificar como um problema ou não. Se eu optar nunca classificar como problema, eu vou sentir a mesma desconforto. Mas não tem de ser um problema. É só um desconforto. Um desconforto. Uma situação. Uma situação que eu vou encarar e vou ultrapassar, capacitando-me para que essa situação não apareça tantas vezes. Exatamente. Nós estamos na reta final. Vamos aqui então pedir ao Flávio Santos recomendações. Vamos assim fazer o rebate final da nossa conversa sobre a inteligência emocional, que ainda tem muito para se falar. Nós vamos, ao longo da nossa emissão de matinal, vamos indo falando sobre este grande desenvolvimento da inteligência emocional que afeta maioritariamente hoje esta geração. Porque hoje se pede cultivar a inteligência emocional. Antes de irmos embora, o que é que eu gostaria de recomendar aqui aos ouvintes do matinal? O que eu recomendo é foquem mais naquilo que querem e menos naquilo que não querem. Okay. Ponham na mente tudo aquilo que querem atrair de bom para si e sejam vocês a mudança que procuram no mundo. Estejam informados, sigam pessoas que falem sobre inteligência emocional, desenvolvimento humano. Eu estou no Instagram como Flávio Santos _FS e faço conteúdo sobre isso. Existem vários angolanos a falar sobre isso, existe muita gente boa a partilhar. Então, não é só seguir a moda, aquele filme, aquela calça. Então também vou seguir alguém que fala alguma coisa com conteúdo. Se não entender, se não simpatizares comigo, olha, com certeza vais encontrar muitas outras pessoas, porque é normal que a comunicação não seja eficiente para todo mundo. Logo, não desistas e sempre que sentires um incômodo, faz alguma coisa por ti mesmo. Gratidão. Obrigado. Quer deixar um terminal também? Para as pessoas poderem ligar, à vontade. 928 56 23 25. Eu respondo no WhatsApp sempre. Okay. Chamadas nem sempre consigo atender porque eu estou ocupado ou numa sessão ou a fazer qualquer outra coisa. Mas no Instagram também estou disponível e procuro sempre responder porque eu percebo a importância que é alguém contactar-te com uma preocupação. E muitas vezes, se eu puder ajudar no chat, faço. Se não, depois vamos para as sessões, que aí a ajuda é sempre maior e melhor. Vamos então ajudar aqui as pessoas. É o 928 exatamente 56 23 25. Ok. Flávio Santos, muito obrigado outra vez. Gratidão pelo convite. Matinal Stop FM, das 6 às 9. O resumo da informação do seu dia a dia. Bom dia.